Porque dançar a dois é muito bom. Quem não me conhece ainda, sou Leonor Costa. E eu também faço minhas as palavras da Diana. Estou muito contente de ver o pessoal aqui disposto a conhecer um pouquinho mais da história da dança de salão, não só para enriquecer o seu conhecimento como profissional, mas até os outros que só dançam ou que se interessam pelo tema, porque de todas as danças, eu acho que a dança de salão é a que mais tem envolvimento com a nossa cultura, com a importância que ela teve para alavancar o Rio de Janeiro como capital cultural do país. E tem muitas histórias interessantes, mas como a Diana falou, a nossa intenção não é esgotar o tema, até porque, se Deus quiser, daremos continuidade, convidaremos outros pesquisadores, aprofundaremos outras temáticas, porque assunto há muitos. Eu tentei resumir o máximo possível, focando, sempre pensando, não é sociedades dançantes, porque é um leque muito extenso, né? Então, no primeiro slide, Davi, vamos passar aqui. É importante que se diga que a minha palestra vai ser assim, eu vou dividir como era a dança de salão antes da chegada da família real portuguesa e sua corte, em 1808, portanto, no início do século XIX, como era a dança de salão aqui no Brasil, e depois a evolução que ela teve a partir da chegada da corte portuguesa. Então, é preciso a gente compreender que o Brasil não tinha as cidades que existiam na Europa, onde a dança de salão, há muitos séculos, já era executada. Aqui o que existia eram fazendas enormes, com as casas de fazenda, e pequenos núcleos urbanos, tipo Vila Rica, que se desenvolveram a partir da exploração de ouro, de prata, de pedras preciosas. Depois se desenvolveram a partir do escoamento das mercadorias. Então eram núcleos pequenos, não havia grande atividade social. O Rio de Janeiro, apesar de colônia, de capital de colônia, ele não era muito diferente, porque aqui os portos eram fechados ao comércio exterior, então nós não tínhamos aquele intercâmbio cultural que acontece quando a cidade é visitada, né, por vários tipos de gente. O que havia normalmente eram marujos circulando, enquanto os navios eram abastecidos, alguns comerciantes, poucos, porque Portugal sempre fazia a triangulação, tinha que a mercadoria passar por Lisboa, né, era tudo muito controlado. E, eventualmente, alguns diplomatas, mas muito pouca coisa. Tudo mudou quando a família real veio para cá. Nós tivemos essa sorte, porque aí nós passamos a sediar como capital do Império Português. Então, nós tivemos uma outra importância. Então, o que acontecia é que, nos núcleos urbanos, o entretenimento externo era a ida à igreja, batizados, casamentos. Por que eu falo entretenimento externo? Porque, normalmente, nas casas senhoriais, a família ficava da porta para dentro, principalmente as mulheres, não só por questão de costume, mas também pela praticidade, porque se a gente for imaginar uma cidade que não tinha calçamento, iluminação, não tinha esgoto, né? Então as pessoas jogavam as coisas pela janela, né? Isso só aí, eu falei para a Diana que tem muitos casos curiosos envolvendo a história da cidade, envolvendo a dança de salão, né? Então, imagina circular numa cidade dessa, né? A dificuldade até de se encontrar calçados para andar pela cidade. A pessoa morria e deixava como herança o seu calçado, né? Os calçados das mulheres eram feitos de pano. Então, havia toda uma dificuldade para a mulher circular. A questão de segurança, a questão de cultura, né? A questão de praticidade, conforme eu falei.
Então, havia aquela piada de que a mulher, na época colonial, só saía de casa para ser batizada, para o casamento e para ser enterrada. Então, a maioria das vezes, ela ficava dentro de casa. Algumas casas maiores tinham jardim interno. A maioria das vezes, ela ficava na janela. Tem um escritor que visitou aqui o Brasil Colônia, que escreveu no seu diário que as mulheres ficavam até com calos nos cotovelos, porque não tinha nada para fazer, ficava na janela, olhando o movimento, né? Mas, além de batizado, casamento e enterro, elas também iam às festas religiosas e algumas datas festivas. Então, no caso particular da cidade do Rio de Janeiro, quando existiam essas datas festivas, o que tinha de entretenimento? Tinha queima de fogos, tinha touradas nas praias e corridas de cavalo, nas praias do Flamengo e de Botafogo, tinha exibição de danças de roda, sempre a igreja tomando conta, né, para ver se não havia nenhum excesso, e barraquinhas e atrações no Campo de Santana, atual Praça da República, porque a cidade, na época, ela era entre o Porto, que era na Praça 15, e o Campo de Santana. Além disso, já era campos de cultivo e de criação. E nesse Campo de Santana também foi chamado de Campo dos Ciganos, porque eles também se concentravam lá. Então, como era um campo muito aberto, ali se fazia algumas atrações, mas eram atividades muito pouco desenvolvidas. E nós temos raros registros de bailes em diários de viagem, cartas, jornais estrangeiros. Aqui eu faço um parêntese, porque em 2010 nós, o Jornal Falando de Dança, lançamos uma campanha para se comemorar os 200 anos de ensino de dança de salão no Brasil, a partir da publicação do anúncio de Luiz Lacombe, em 1811, na Gazeta do Rio de Janeiro, anunciando aulas de dança. Eu vou chegar lá e vou explicar melhor essa história. O que eu quero falar aqui, quando eu falo que havia registros raros, é que até então a gente desconhecia a prática de dança de salão, a realização de bailes, antes da chegada da família real portuguesa. Inclusive, em vários sites de dança, as pessoas falam que a dança de salão foi trazida pela família real portuguesa, que a dança de salão começou nessa época. No entanto, de alguns anos para trás, a Biblioteca Nacional tem disponibilizado os jornais estrangeiros e nacionais do século XIX. Ela digitalizou e colocou no site. E nós temos uma colaboradora do jornal, que é uma pesquisadora, Maristela Zamoner, que está se dedicando a fazer a pesquisa nesses periódicos. Então, mensalmente, ela escreve artigos a respeito. Se vocês não acompanham na forma impressa, vocês podem acessar na nossa página, no nosso endereço, tem as miniaturas de capa. Então, ela tem descoberto coisas muito curiosas. Então, ela descobriu que alguns governadores de província davam bailes para comemorar casamentos reais, notícias de nascimento de príncipes, coroações. Eles davam esses bailes, e inclusive nesses registros, ela encontrou registro de que se praticava danças de salão. Inclusive a pessoa comentava que em nada deixava a desejar aos bailes da corte em Lisboa, e que se dançava muito minueto e muito contradança. Então, só para retificar que, se vocês forem pesquisar no jornal, e mesmo nesse catálogo que a gente traz aqui para distribuir, que vocês podem pegar no intervalo, esse catálogo aqui é de uma exposição que nós fizemos a partir desse anúncio de Lacombe, que completou 200 anos em 2011. Esse projeto foi patrocinado pela Secretaria Estadual de Cultura, e nós, então, publicamos aqui nessa edição especial do Jornal Falando de Dança a reprodução dos banners contando a evolução da dança de salão no Brasil até o século XX, né? E aqui a gente omite essa parte que recentemente a Maristela descobriu. Então, raros registros de baile. Havia um teatro, para não dizer que não havia
entretenimento nenhum na cidade. Na época da colônia, havia um teatro rudimentar no entorno do que é hoje a Praça 15, onde alguns artistas nacionais e estrangeiros se exibiam durante temporadas sem regularidades. Tá? Esses teatros, normalmente, eles eram iluminados, obviamente, a velas, então havia muito relato, registro de acidentes, incêndios. Às vezes eles ficavam aqui, mas não eram remunerados, porque não havia essa circulação de moeda, né? Era mais praticamente escambo, né? Não tinha esse desenvolvimento. Então eles chegavam aqui, ficavam um tempo e iam embora, porque não tinha como subsistir, né? E era comum nessas apresentações de teatro, de espetáculos, que no intervalo casais dançassem a dança de salão, como atualmente a gente faz nos nossos bailes, que a gente interrompe e sempre apresenta um casal dos casais convidados. Naquela época já era assim. E com os portos brasileiros fechados aos estrangeiros, não havia intercâmbio cultural. Eu já falei isso aqui com vocês. Os homens encontravam diversão em algumas tavernas, lógico, principalmente em torno do porto, sempre há, né? Mas provavelmente, pelo menos nós não encontramos nenhum registro de prática de dança. As mulheres ficavam em casa, conforme eu falei, e as camadas menos abonadas se divertiam nas ruas. Essas sim dançavam. Não exatamente dança de salão, mas muito dessas danças se tornaram base das nossas danças de salão brasileiras. Então aqui nós temos um trabalho de Debré. Debré foi um artista francês que veio com a missão artística francesa. Aliás, ele não veio bem com a missão artística, mas foi a mesma época, então às vezes há essa confusão de que ele pertencia à missão artística francesa. E ele trabalhou para a corte portuguesa, retratando coroação, batismos, alguns eventos importantes. E, além disso, ele retratava o cotidiano do Rio de Janeiro. Então, graças a ele, nós podemos ter uma vaga ideia, porque a gente não sabe o quanto o artista trabalha em cima daquilo que ele vê, né? Então, a gente supõe que seja o mais próximo da realidade possível de como era antigamente. Então, conforme eu falei para vocês, vocês podem observar as ruas sem calçamento. A maioria das pessoas tem um soldado ali, a maioria são escravos, a maioria é escravos, né? E o aspecto até dos calçados, que eu falei para vocês, que não era comum, né? O uso de calçado. Então, eles, como a vida transcorria lentamente, a pessoa ia à fonte, parava para conversar com 20, lá na esquina tinha uma batucada, dava uma paradinha, dançava um pouquinho e a vida ia levando, a ponto de um visitante da cidade ficar abismado, porque enquanto na Europa havia já aquela agitação, aquele comércio intenso, ele escreveu que ficava admirado como os habitantes da cidade preenchiam o tempo deles bem devagar. Aí ele descreveu que estava sentado observando os escravos com toda a paciência, param aqui, falam ali, depois pegam a água e voltam, escutam uma batucada. Então, para quem trabalhava na rua, eu acho que era muito mais divertido do que quem estava preso em casa. No próximo slide, aqui já é um trabalho de Rugendas, que ele retrata uma dança chamada Lundum. Essa dança foi provavelmente a primeira dança desenvolvida aqui no Brasil a partir de uma mistura de danças portuguesas com outras danças de outros imigrantes e principalmente com a influência africana, né? Da umbigada e outras mais. Aqui nós podemos ver que já se trata de uma casa mais de elite, provavelmente uma sede de fazenda, então não tinha eletricidade, se acendia a fogueira e se divertia em volta da fogueira. Nós temos aqui no canto inferior direito, nós temos um bandolim, uma coisa parecida, né?
E o detalhe aqui da dança é que os corpos não se aproximam totalmente, né? Então nós não estamos ainda na dança de salão. Corpos afastados, ele está tocando castanhola, estão calçados, então já denota que já é uma certa classe social. Agora o que eu vou apresentar para vocês, por curiosidade, que é a nossa proposta, é tratar justamente de como viviam, como se dançava naquela época. Então eu vou mostrar para vocês uma dança portuguesa, para vocês repararem bem nesta imagem, essa posição de corpos e verem a influência que a dança brasileira, a dança portuguesa teve nesta dança chamada Lundum. Quem não teve a oportunidade de pegar o Jornal de Abril, eu transcrevi um texto de José Veríssimo, ele está em domínio público, então ele fez crônicas da Amazônia, ele era de Manaus, se não me engano, foi escritor, jornalista, e esse trecho aqui que ele descreve a dança, se vocês lerem o texto, observarem essa imagem e o vídeo que eu vou passar, vocês compreendem bem sobre o que ele está falando. E o jogo de sedução, a maneira de dançar, a reação que o casal provocava na plateia. Então ele falava que de repente eles começaram a dançar, todos ficaram em volta, e as mulheres ficaram com inveja, porque os homens só estavam olhando para a moça, todas as mulheres só estavam olhando para o moço. E eu acho interessante como o tempo passa, e se você analisar bem, observar nos bailes, às vezes acontece isso também, né? Às vezes um casal se destaca e as pessoas vão parando, vão observando, tem comentários. Então, esse paralelo é bem interessante. Então, alguém conhece dança portuguesa aqui? É novidade para todo mundo? Luci não vale nem Valdo, que eles fazem parte de um rancho português. Pode passar, Davi. Olha, essa é a reportagem que sai na edição de abril. Tá aqui o jornal, se vocês quiserem pegar, ou tem na internet, tá bom? E agora vai passar o vídeo. O bumbo, as palmas, isso era comum. A introdução mais moderna aqui foi o acordeon. Pode passar para o outro slide, Davi. Então essa era a dança que se supõe fosse dançada pelos descendentes de portugueses, e os africanos, observando, juntou e fez aquela saladinha brasileira que a gente conhece, né? E outra dança, que essa daí se dançava pelos camponeses, digamos assim, ou pelas pessoas mais simples. Mas as pessoas do núcleo urbano, que tinham mais posse, elas mandavam os seus filhos para estudar na Europa. E fazia parte da educação aprender etiqueta e dança de salão. E aqui eu faço a menção ao que eu citei, que os relatos de antes da chegada da corte portuguesa se falava em bailes onde se dançava contradança e minueto, né? E então se supõe
que essas pessoas voltassem da Europa e soubessem esse tipo de coreografia. E aqui nós temos uma imagem que a gente pode também analisar e puxar para o Brasil. Por exemplo, aquelas janelas lá no fundo, se vocês repararem, são janelas de treliça. Antes da chegada da corte, as janelas eram assim, para evitar que as mulheres fossem vistas, né? Então, não tinha panos de vidro. Quando Dom João chegou, ele quis transformar a cidade do Rio, que era muito pouco desenvolvida, né? Era um vilarejo praticamente, quis transformar para o padrão da Europa, porque, afinal de contas, ele ia fixar, centralizar o poder no Rio de Janeiro. Então, ele tomou diversas medidas, fez a iluminação pública, calçou as principais cidades e obrigou os proprietários a trocarem as janelas de treliça por janelas de vidro. E isso daí provocou uma mudança no comportamento dos moradores, porque agora as mulheres podiam ver e ser vistas. Então, elas já se interessavam em caprichar no visual, já estavam interessadas em andar pela rua do comércio, porque quando ele chegou aqui, abriu os portos ao comércio, muitas lojas se instalaram, eram importados finalmente calçados, saias, chapéus, enfim, as pessoas começaram a querer se mostrar. E nada melhor do que se exibir num baile, não é? E aqui nós temos um manual de 1698, do século XVII, editado na Inglaterra. E isso daí também deixa transparecer a importância da dança de salão. Porque para a pessoa acompanhar um manual, ela precisava ser alfabetizada. E naquele tempo não era qualquer um que conseguia a educação. Então, só o fato de ter vários manuais publicados, parece que na biblioteca do Congresso americano eles têm uma coleção de mais de 200 manuais de dança. Então, a gente vê a importância que a dança de salão tinha naquela época. Além disso, a formação. Isto aqui era uma contradança, tem origem nas danças camponesas da Inglaterra. Com a Guerra dos 100 Anos contra a França, os soldados franceses assimilaram esse tipo de dança, provavelmente nos intervalos de distração, levaram para os camponeses franceses e de lá ela foi refinada e ganhou os salões. Tá? Refinada porque há toda uma formalidade de apresentação da dança. E a característica principal da contradança é que ela é formada, no mínimo, ou normalmente é dançada por 4 casais. Ela também foi a base da nossa quadrilha, e da quadrilha francesa, da onde a nossa vem. E era quadrilha francesa, se chamava assim, porque era dançada com 4 casais. Outra coisa que nós podemos observar aqui, a divisão de mulheres para um lado, homens para o outro, porque a dança de salão ela era usada como contato social, uma primeira aproximação dos casais. Então havia essa separação, porque daí é que se fazia a aproximação, os parentes começavam a conversar, porque naquela época não era livre e espontânea vontade, era tudo tratado com os parentes, né? Então, havia toda uma observação, a posição dos músicos no canto e a conotação, então, da dança de aproximação para fins de matrimônio, que é a presença do cupido aí no meio. Né? E agora, na próxima, deixa eu ver se é a próxima, pode passar. Aqui é justamente a contradança, então vocês vão ver como aquilo funcionava, tá? É uma apresentação na Inglaterra, se não me engano.
podem notar que a dança de baile naquela época não era tão simples, né? Não era improviso. Os pares tinham que necessariamente saber a coreografia, senão se batiam, né? E uma coisa interessante, até pode interessar a Lona, a gente vê muita coisa da dança folclórica e da dança de roda, que as crianças antigamente ainda dançavam, né? Essa troca de mãos, por quê? Porque isso era passado de geração para geração. Só que com o tempo, os adultos se interessaram por outras coisas e acabou ficando só na parte das crianças. Vão perdendo um pouco as características, mas sempre fica essa raiz, né? Estão gostando ou está sendo muito chato, gente? Então vamos para o próximo. Obrigada. Bom, eu falei que era raro os bailes, né? E também era raro a importação de instrumentos, porque os portos ainda não estavam abertos à importação. Então, o que tinha também aqui eram essas orquestras de barbeiros, que eram escravos libertos ou de ganho, que nas horas vagas corriam as ruas do Rio de Janeiro, tocando instrumentos, às vezes instrumentos feitos por eles mesmos, como a gente pode ver aqui à direita o reco-reco, e tinha muita percussão. Novamente o detalhe de falta de calçados, né? Só que esses aqui já estavam melhor vestidos, né? É sinal de que eles tinham já o senhor deles caprichava, né? Pode passar, Davi. Só para vocês terem uma ideia, aqui é uma roda de capoeira, só para vocês terem uma ideia, naquele detalhe lá do canto superior esquerdo, sempre as janelas sempre fechadas, com toldo, as mulheres do lado de dentro, os muros altos. E aqui aquele lance que eu falei, né? Ali ela está vendendo alguma coisa, essa aqui está passando para vender ananás, e aí faz um pouquinho de hora, e a vida ia passando lentamente. Pode passar, Davi. Então, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ali... Quando a família real portuguesa chegou, acho que a maioria já deve ter ouvido falar, que não chegou sozinha, chegou com cerca de 13 mil pessoas. Tanto que não tinha nem onde colocar, aí teve aquela história de que confiscaram as melhores casas da cidade. Então todo mundo que estava contente com a chegada da família real, 8 dias de festas, no 9º dia, colocavam lá um PR de príncipe regente, mas o pessoal dizia que significava ponha-se na rua, que a pessoa com aquilo tinha que abandonar a casa para ceder a vez para um fidalgo, né? Então, esse monte de gente, 13 mil pessoas acostumadas ao padrão europeu, que era outro nível, que aqui a gente estava parado no tempo. Esse povo precisava de entretenimento, e nos palácios tinha balé real, teatro real, tinha apresentações de dança, tinha muitos bailes, banquetes, aqui não tinha nada disso. Então havia uma necessidade, né? E então Dom João mandou construir o teatro real, trouxe para cá o balé real, promoveu festas e bailes, e o que interessa para a gente, mandou chamar Marcos Portugal, que veio administrar os teatros reais. Ele era um músico muito famoso na época, veio preparar também o repertório para os eventos do palácio. E um detalhe, como ele vinha administrar o teatro real, ele tratou de trazer consigo a sua melhor atriz e cantora.
E o marido dela nada mais era do que o famoso Luiz Lacombe, que publicou o nosso primeiro anúncio de aulas de dança. E o que também ele promoveu aqui, conforme eu falei para vocês, foi dar maior mobilidade na cidade, melhoramentos, calçamento, iluminação, transporte, porque a intenção dele era realmente ficar bastante tempo aqui. A gente até tem uma linha que diz que ele não saiu tão corrido, como dizem, de Portugal, porque na realidade já era um planejamento antigo de Portugal centralizar a administração do império aqui no Brasil, porque daqui saíam as maiores riquezas. Então, ele tratou de fazer melhoramentos na cidade para que ela se parecesse cada vez mais com uma metrópole europeia. Ele fez a substituição das janelas, quer dizer, determinou, conforme eu falei para vocês, e houve com isso uma mudança de comportamento, maior circulação de pessoas em busca de entretenimento, famílias abonadas das fazendas vêm para a cidade e constroem residências perto da corte. E elas adquirem o costume de promover grandes recepções e bailes. E com isso, os mestres de etiqueta e danças que vieram para a corte portuguesa eram muito requisitados, porque eles não sabiam, a população não sabia como se comportar, não sabia como fazer bonito, como dançar no salão. Então, Luiz Lacombe, por exemplo, tinha vários irmãos, foi chamando um a um para vir aqui e reforçar as aulas de dança, né? E com ele vários outros estrangeiros. E também uma curiosidade também. Quando Dom João veio para o Brasil, correu na Europa as notícias de que aqui era uma terra exótica, que tinha grandes oportunidades, grandes riquezas. Então, muita gente veio para cá tentar a vida. Aí chegava aqui e não tinha dificuldade de se estabelecer e de ter uma forma de ganhar, né, o seu pão de cada dia. Então, a pessoa praticamente pensava, o que eu posso fazer aqui para chamar a atenção e ganhar algum provento? Então, normalmente, era um estrangeiro, ele anunciava no jornal aulas de idioma, e como todas essas pessoas com certo conhecimento aprendiam dança, eles davam aulas de dança. Então, um levantamento feito pela Maristela, que também foi publicado no jornal, ela fez um levantamento da quantidade de anúncios, quais eram os professores, e ela notou isso. Tinha os professores mais importantes, eles anunciavam por anos, e tinha outros que entravam e saíam do jornal, que se encaixa nesse comentário que eu fiz, que às vezes a pessoa anunciava para dar aulas de dança temporariamente, depois ia para a sua vida, né? Vamos dar uma passadinha rápida aqui. Aqui é o anúncio que eu falei para vocês, de Luiz Lacombe. Pode passar, Davi. Aqui o detalhe mais próximo, sábado, 13 de julho de 1811. Ele tinha chegado uns 6 dias antes e já colocou o anúncio, né? Luiz Lacombe, professor de dança, ultimamente chegado ao Rio, tem a honra de anunciar a todas as pessoas civilizadas dessa cidade. Aquela conotação que eu dei, que a dança de salão também era uma forma de você demonstrar que você tinha uma determinada posição social. Pode passar, Davi? Aqui, para vocês terem uma ideia, este foi o salão que Dom João deixou para trás. Por isso, a preocupação dele de tentar transformar a cidade do Rio em algo parecido com Portugal. Aqui é o Palácio de Queluz. Olha a riqueza de detalhes, o pé direito amplo. E um detalhe aqui é que não havia o que há hoje, que todo mundo quer uma mesa na pista, né? Então tem as cadeiras em volta e as pessoas, então, praticamente ficam em pé, mesmo porque o tipo de vestimenta que se usava na época não era para a pessoa ficar sentada muito tempo. Pode passar, Davi, que a gente tem que dar uma corridinha. Eu vou passar para vocês aqui esse vídeo, pode passar. Só para vocês notarem o salão com as pessoas. Olha só, as pessoas normalmente ficavam em pé. É um grande coquetel, né?
E aí se abria quando a rainha chegava, com o seu professor de dança, cumprimenta o rei. E aí nós temos aqui a segunda dança que eu disse para vocês que era muito dançada. A contradança que eu mostrei e essa aqui que é o minueto. E aqui o detalhe de todo o cerimonial do minueto. O minueto foi desenvolvido durante a monarquia absolutista. Então ele tinha todo um cerimonial de cumprimentos, de simbolismo. E uma coisa interessante, se vocês vão reparar, o gestual, como é parecido com alguns passos de balé, porque na realidade o balé veio da dança de salão, né? Houve durante o reinado de Luís XIV uma bifurcação entre a dança passou a ter o lado cênico, quando ela subiu ao palco e começou a desenvolver, o próximo pode passar, começou a desenvolver esse seu lado cênico, e o outro lado da dança de salão que continuou com um caráter social. Aqui só curiosidade de vocês, para vocês verem que a época do primeiro e do segundo reinado, as pessoas então vinham dos campos, né, das grandes fazendas para a cidade, cultivavam esse gosto pelas reuniões sociais e pela dança. Então aqui nós temos um salão de baile de uma residência que só era aberto em dias de baile. Em outros dias a família ia para outros aposentos, né? O detalhe novamente das cadeiras encostadas, o espaço para dança e o piano, que depois que Dom João chegou, ele liberou a importação de instrumentos. Então toda casa tinha que ter um piano para animar as noites, né? Com o tempo, a verticalização da cidade criou a dificuldade de ter esses pianos de cauda, aí passou a ter pianos daqueles simples, né? E, por fim, com o advento do gramofone, os pianos foram ficando só para os grandes salões das sociedades dançantes, saíram das residências. Pode passar aqui. Então, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Já falei para vocês da importação de instrumentos, o ensino de música, que passou a integrar o ensino normal, por determinação de Dom João também. Ele expediu um decreto real dizendo que todo o regimento militar teria que possuir uma banda de 12 a 16 componentes. Isso também foi muito importante para a dança de salão, porque como é que você vai dançar numa época que não tem música mecânica? Você precisa de bastantes músicos. E como todo o regimento tinha uma banda, era a oportunidade de você multiplicar a prática da dança de salão. As casas senhoriais passaram a ter grupos musicais para entretenimento. As salas se tornaram espaçosas, conforme eu mostrei, e começou a ter muitos teatros, saraus, circos, espetáculos de diversão, sobre o que os nossos próximos palestrantes vão falar. Então, em 15 de setembro de 1815, é expedida uma licença régia autorizando o funcionamento da nossa primeira sociedade dançante, que foi a Assembleia Portuguesa. Ela foi criada por pessoas abonadas da sociedade para oferecer divertimento aos associados e familiares. Nessas sociedades dançantes, porque os bailes eram só para comemorações, né? Mas o gosto do carioca por baile se desenvolveu a tal ponto, e a oportunidade de criar essa forma de entretenimento fez com que surgissem essas sociedades dançantes, a tal ponto que um escritor dizia na época, isso o Ney vai explicar melhor, que o Rio de Janeiro tinha baile 365 dias ao ano. Essas sociedades dançantes, elas primeiramente foram criadas por pessoas abastadas. Lá eles iam ler jornais
porque os jornais não se vendiam na esquina como hoje, eles eram importados, era uma coisa difícil, não era um jornal para cada um, né? Então se entrava, eles tinham pequenas bibliotecas, se jogava, negociava, fazia alianças, promovia-se o ensino de etiqueta e danças, conforme eu falei para vocês, isso era importante para a educação, e promovia saraus, apresentações teatrais e bailes. E nos bailes havia regras de comportamento. Aqui nós temos, muito interessante, é uma regra de uma sociedade dançante para um baile onde estaria presente Dom Pedro II. Foi um baile realizado no dia 24, não tem aqui um mês nem um ano. É interessante, aqui eu estou com um tempo curto, se alguém quiser, eu tenho alguns exemplares aqui, lá fora também o Aragão tem a impressora, também pode imprimir para vocês. Mas, novamente, no Jornal Falando de Dança, eu já fiz uma reportagem a respeito e reproduzi essas regras aqui. Então, ela diz aqui, as senhoras irão vestidas de corte, mas sem manto, porque dificultava a dança, né? As que dançarem levarão vestidos redondos, luvas, e o enfeite da cabeça terá que ser mais ligeiro, próprio para aquele dia, porque senão vinha com aquele arranjo enorme, também não dava para dançar, né? Os cavalheiros irão vestidos de corte, porém os que vão dançar têm que ir de luvas brancas, aquele costume de que não se podia tocar na dama, a não ser que fosse comprometido, o pai, o irmão, o noivo, o marido, né? E por aí ele vai com onde as carruagens têm que estacionar, como é a ordem de entrada no salão, não pode ter vivas nem aplausos, tem que ser uma coisa discreta. E aqui diz, depois de aberto o baile pelas pessoas para isso convidadas, ou seja, existia um mestre-sala. Daí também, mais uma vez, a contribuição da dança de salão para a nossa cultura popular, né? Porque muita gente confunde e acha que a cultura popular originou a dança de salão. Realmente a base das danças é essa, mas não é. A influência também aconteceu o inverso, como acontece com o mestre-sala e porta-bandeira no carnaval, que é uma réplica de um casal de dançarinos de salão da época, né? E existia o mestre-sala, que era o que determinava com quem as pessoas iam dançar. Porque se você fosse chamar uma dama para dançar sem essa intermediação, aí você já estava querendo comprometer a dama. Então existia uma regra para isso. É muito interessante isso daqui, quem quiser ler depois, porque aqui não dá para ler direito. Pode passar. Outra coisa interessante que foi bom para o desenvolvimento das sociedades dançantes, para o aumento da prática da dança de salão, foi a melhora nos meios de transportes, que antes eram em burros, depois quando as estradas foram melhoradas já passavam carruagens, e por fim os trilhos com bonde puxado a mula. Vai, Davi. É curiosidade. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. O ensino de música, a importação de instrumentos facilitaram a criação de grupos musicais que animam as festas mais populares. É a partir daí que a dança de salão sai dos salões nobres e invadem os salões das camadas menos abonadas. Os acontecimentos nas sociedades dançantes eram acompanhados por enviados especiais dos jornais, que viam as vendas dos jornais aumentarem, tem um reininho de português ali, com textos sobre os eventos. Inclusive, eu li um texto que ele descrevia que no dia de determinado baile, o jornal tinha mandado um desenhista fazer croquis das vestes da nobreza para depois ser publicado no jornal, e as damas então compravam o jornal e levavam as modelistas para fazer igual, tá? E terminando aqui, então, nós temos aqui alguns marcos em termos de sociedades dançantes. Em 1815, a Assembleia Portuguesa, que eu falei para vocês. Em 1821 é fundada a Sociedade Germânica, que ainda existe, só que ela foi mais agora para o foco de esporte.
E ela é criada por imigrantes que tinham em comum o idioma alemão. Em 1867 é fundado o Clube dos Democráticos, uma história muito interessante, que eu também sugiro que vocês procurem edições passadas do jornal Falando de Dança, que tem a história do Clube dos Democráticos. Em 1868 tem o ginástico português, que ainda existe. E havia também cafés dançantes, que eu trouxe aqui umas filmagens antigas, mas que eu vou pular, mas se vocês quiserem no intervalo do almoço que eu passo, porque o meu tempo já estourou, tá? Pode passar. E então nós temos aqui isso que eu falei para vocês, que afirmavam que havia bailes no Rio 365 dias ao ano. Qual o destino das sociedades dançantes das quais eu estou falando? Ou elas viraram sociedades carnavalescas, porque aí foi desenvolvendo esse lado do folclore, né, e do gosto popular por carnaval, ou viraram clubes recreativos e desportivos, ou simplesmente fecharam e viraram história, como essa nossa primeira sociedade. Pode passar, Davi. Aqui nós temos uma sociedade dançante muito famosa, que era frequentada pela família imperial, que é a Assembleia... Agora me deu um branco. Perna sabe, está escondendo o jogo. É o Cassino Fluminense, lembrei. Ainda existe hoje, infelizmente, está em frente ao passeio público, infelizmente está em ruínas, porque se gastou uma nota para se recuperar a fachada, mas as verbas acabaram para se recuperar o interior. Então, ele está praticamente ruindo. O próximo, Davi. Aqui nós temos o Clube dos Democráticos, para quem não conhece, pode passar, Davi. E aqui, curiosidades, a forma com que as damas controlavam os cavalheiros da vez. Tá? Elas podiam usar esse tipo de bloquinho de anotação, pode passar, Davi. Podiam usar um leque, olha que baile chique, o souvenir do baile era um leque para a pessoa anotar. Pode passar, Davi, ali no verso, tá vendo? Na partinha azul tem a sequência de danças. E a lápis, que o lápis via pendurado, a dama escrevia o cavalheiro. Pode passar, Davi. Mas o mais comum era a caderneta de baile, que todo mundo já deve conhecer, né? Aqui na capa, aqui tem a relação das danças, e na página do lado, a dama anotava os cavalheiros. Essa levou chá de cadeira, né? E para quem tiver interesse, isso daí não era só do século XIX, foi por muito tempo no século XX também. Quem tiver interesse, eu tenho aqui uma cadernetinha de dança para vocês darem uma olhada, é de 1911, o lápis já era, só ficou barbantinho. Ela também levou chá de cadeira, umas 3 músicas. É isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ali o detalhe da caderneta pendurada, ali no vestido. Pode passar, Davi. E aqui eram umas danças que eu ia passar para vocês. Fica para o intervalo, para uma outra oportunidade. E aí, eu deixei o gancho aqui para o Luiz Santos sobre as sociedades dançantes. Ele fez uma pesquisa a respeito. Vai falar aqui sobre... Bom, eu não vou adiantar o assunto, né? Ele vai falar aqui